Pessoal, então boa noite para todo mundo que está aqui, né? Para quem acompanha a gente depois aí pelo YouTube. Vamos aqui para mais um dia de aula. E, bom, é importante registrar, né, que hoje o CAD, que é o Conselho Administrativo da Universidade, aprovou a obrigatoriedade de comprovante de vacina para estar no ambiente físico da UNB, tá? Então, isso vai começar a valer daqui 15 dias, né? E como o departamento está com a secretaria aberta, né, o departamento do nosso curso, pode ser que algum aluno queira ir lá, né? Então, daqui 15 dias só com comprovante de vacina aí que vai poder entrar, tá? O departamento já fez essa divulgação, rede social, e-mail, né? Vai colocar em site e assim por diante, tá? Bom, então aqui olhando o nosso cronograma, né, hoje a gente tem aqui uma aula sobre questões importantes sobre teoria em administração. A referência que a gente tem é uma leitura obrigatória aqui, né, Faria, Mendes e Gonçalves, que fala um pouco sobre leitura de clássicos, né, o que é ler, os textos clássicos da administração, como que isso pode ajudar. E como eu falei para vocês, eu vou, a partir desse texto, oferecer para vocês algumas reflexões importantes para vocês conseguirem compreender essa disciplina, né? E principalmente o conteúdo que é passado nela. Por quê? O que vocês têm que entender? O pré-requisito dessa disciplina chama-se Introdução à Administração. E essa disciplina aqui chama-se Introdução às Teorias Organizacionais. Então, comecem a entender. Na introdução à administração, é o que o nome diz, vocês foram introduzidos à administração como um todo, né? Há questões teóricas, há autores importantes, há abordagens, mas também ao perfil profissional, né? As funções da administração. Então, é uma introdução à administração. Aqui, como eu falei para vocês, a nossa introdução é as teorias. E por isso que nós vamos pegar aquela parte de introdução à administração, que diz respeito às teorias, e aprofundar no que vocês já viram e muito mais, ampliar coisas que vocês ainda não viram, dentro do campo teórico, dentro do campo do quadro teórico filosófico, e óbvio que a gente vai discutir prática também, como vocês vão ver. Mas o nosso ponto de partida vai ser sempre apresentar para vocês as questões, né, principalmente de caráter teórico do campo da administração, da gestão. Tá? Então, por que a gente tem essa aula hoje? Justamente para que vocês consigam entender qual que é o papel da teoria no curso, na vida de vocês, na profissão, no conhecimento, na prática, enfim. Qual que é o papel da teoria, de todas as teorias que a gente vai discutir, analisar e abordar aqui na disciplina? Por que é importante vocês aprenderem isso? Né? É também importante a gente discutir esse tipo de coisa, porque nós estamos em um curso onde a vontade de prática é muito grande, né? É muito comum a gente ver os alunos, essa disciplina não é prática, eu gosto da prática, eu não gosto de teoria, né? Acompanho inclusive redes sociais aí da UNB, né? Já vi coisas do tipo, olha, quando a disciplina começa com teoria, se prepara que a disciplina vai ser, né, uma das piores disciplinas e assim por diante. Então, há vamos dizer assim, até um certo preconceito, uma desinformação no campo da administração sobre por que é importante nós, administradores, entendermos, compreendermos, analisarmos, sabermos sim teoria, né? Então, com base nessas perguntas, que eu vou dar essa aula hoje para vocês, né? Para que vocês consigam digerir melhor o conteúdo que a gente vai ver para frente, para que vocês consigam localizar melhor o conteúdo que vocês vão ver na profissão de vocês, na formação acadêmica, no mercado de trabalho. Então, para que vocês consigam entender melhor todo o conteúdo que a gente vai ver daqui para frente. Tá? Então, por que é importante conhecer essa ou aquela teoria? Né? Por que é importante conhecer esse ou aquele conceito? Como que eu vou usar essa teoria ou esse conceito na minha profissão? São questões corriqueiras que os alunos se fazem, né, desse curso como da administração. E eu vou elencar aqui para vocês algumas respostas, até já devia ter abrido aqui esse saco, mas deixa eu abrir aqui, porque por que vocês precisam conhecer as teorias,
os conceitos, além da prática, né? Por que além de serem bons práticos em administração, vocês precisam entender as teorias que formam a administração? A primeira resposta, pessoal, é uma coisa que não se aplica só à administração. É algo que diz respeito à humanidade como um todo, que é o fato de o que a gente chama de conhecimento canônico da humanidade serem puramente teóricos. Então, o que são canônicos? Né? São aqueles conhecimentos que são base, eles são referência para todo mundo. Né? Todo mundo cita, todo mundo conhece aquela ideia. É um conhecimento adotado por todo mundo, toda uma sociedade. No caso aqui, por exemplo, a sociedade ocidental. Né? Isso são conhecimentos canônicos. E se você vai ver os conhecimentos canônicos que a humanidade produziu até agora, se não a totalidade deles, quase a totalidade deles é puramente teórico. Então, se vocês pegam, por exemplo, essas obras aqui, como, por exemplo, A Riqueza das Nações, que é simplesmente a base da economia que a gente conhece hoje, né? Então, isso tudo que vocês estão vendo aí hoje, na nossa vida aqui, no nosso país, inflação, demanda, oferta, logística, abastecimento, PIB, dólar, petróleo, combustível, tudo isso, pessoal, todo esse sistema já foi previsto por Adam Smith, teoricamente. Entende? Se vocês pegam, por exemplo, a República do Platão, que eu estou procurando aqui, eu tenho todos esses livros aqui, por exemplo, a República do Platão, que foi algo escrito 1000 e poucos anos antes de Cristo, onde praticamente nem existia a escrita. A gente chama República Federativa do Brasil por causa da ideia que esse cara escreveu nesse livro, hoje, em 2021. Então, toda a noção de república que a gente conhece, não toda, porque depois a noção se ampliou muito, mas o início da noção de república que a gente tem hoje sobre o que é um país, o que é soberania, como que funciona a economia de um país, como que é o sistema de escolha dos líderes do país. E, óbvio, quando eu falo sobre isso do país, também se aplica à empresa. Depois a gente vai ver que a empresa é só um reflexo da sociedade, né? Então, tudo isso que a gente vê sobre métodos de escolha de líderes foi fundado na ideia teórica da República do Platão. Então, a primeira coisa que vocês precisam entender é que conhecer teoria é conhecer a origem das ideias. Entende? Então, por isso que vocês precisam, além de prezar pela prática, serem bons profissionais do ponto de vista da execução, também serem profissionais preparados do ponto de vista da teoria. Porque é na teoria que vocês vão encontrar a origem de tudo que a gente pratica na administração. Então, se vocês verem, por exemplo, essas palavras que vocês vão ver muito aí, né? Se alguém não souber o que é uma dessas coisas aqui, pode me perguntar, né? Porque a aula não é sobre isso aqui, mas eu sei que vocês vão se perguntar o que são essas coisas, né? O que é Balanced Scorecard? O que é economia de escala? O que é sustentabilidade? Todas essas são práticas, são palavras que vocês vão aprender ao longo do curso de vocês. E todas essas são métodos, ferramentas de gestão. Então, por exemplo, o Balanced Scorecard é um método de avaliação e de gestão do desempenho da empresa. Por exemplo, a D&M usa Balanced Scorecard, a empresa júnior do curso. É como se fosse, entre aspas, muito simplificadamente, uma planilha que você coloca as metas que a empresa quer atingir. Então, imagina assim, a gente tem uma meta de aumentar 15% as nossas vendas. A gente tem uma meta de aumentar 20% ou reduzir 20% dos nossos custos fixos. A gente tem uma meta de aumentar em 5% a nossa força de trabalho. Todas essas são metas da empresa. Você coloca em um sistema chamado Balanced Scorecard e ele vai mostrando para o gestor em tempo real se ele está perto ou ele está longe de atingir aquilo. Então, isso é o Balanced Scorecard. É uma prática, né? Economia de escala. Quanto mais você produz, menor fica o preço unitário, né?
Então, se você liga uma linha de produção para produzir um carro que para produzir ele você gasta 15 mil, se você produzir 2 carros, eles não vão sair cada um por 30 mil, porque o custo daquela linha de produção já está ligada para produzir os 2 carros ao mesmo tempo. Então, os 2 carros que, em geral, se você produzir separado, você pagaria 30 mil, porque cada um custa 15, né? Quando você tem economia de escala, produção em massa, a somatória do valor do custo das unidades não é 30, pode ser 27 mil, por exemplo. Em função do custo do funcionamento ser comum e estar diluído. Então, isso é economia de escala. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque todas essas práticas, pessoal, todas, o Balanced Scorecard, a economia de escala, a gestão de pessoas, a qualidade total, a sustentabilidade, todas essas práticas administrativas têm por detrás delas uma teoria. Entendem? Então, se você pega o Balanced Scorecard, por exemplo, foi proposto por 2 caras, Kaplan e Norton, que desenvolveram eles na tese de doutorado deles. Então, se você quer entender o que eles pensaram, qual que é a teoria do desempenho organizacional que eles usaram, qual que é a base teórica que eles utilizaram para chegar no programa, você vai ter que ler aquilo lá, porque lá está uma base teórica. Então, entendam que na administração, tudo que vocês vão ver em todas as outras disciplinas de coisas que são práticas, tem por detrás uma teoria. Sempre, 100% das vezes. Por uma razão muito simples, porque a gente está na universidade, pessoal. A gente só poderia ter uma prática que não tem uma teoria por detrás se a gente estivesse na vida, né, vida livre. Nós podemos ter práticas sem antes teorizar. Mas o que a gente aprende aqui na universidade é o quê? São práticas já mundialmente reconhecidas, aceitas, né? Então, aqui só se aprende o que antes é teoricamente produzido. Vocês só vão ter aula de práticas que são consolidadas, do ponto de vista de prática, mas também de teoria. Então, por isso, vocês também precisam conhecer as teorias que a gente vai ver aqui. Porque a partir do momento que vocês entenderem a teoria, vocês vão entender muito melhor a prática. Outra questão que vocês precisam entender é que a teoria também ajuda a desenvolver medidas. Coisa prática, para você medir. Né? Então, se você pega aqui, por exemplo, inflação. O que é inflação? Né? Se você é um administrador, você tem que saber o que é inflação. É o aumento geral dos preços. Né? A inflação pode aumentar, pode impactar na logística da sua empresa, pode impactar no preço do insumo, a inflação pode impactar no preço do produto que você vende, né? Inflação pode impactar em todo o negócio. O que é inflação? Chama-se aumento geral dos preços. Isso é inflação. Então, vamos dizer que a definição teórica de inflação seja aumento geral dos preços. Sabendo essa definição, a partir dessa teoria, como que eu posso medir inflação? Bom, se a teoria diz para mim que inflação é o aumento geral dos preços, eu, por exemplo, posso medir o preço de um produto esse mês, medir mês que vem e subtrair um do outro. É isso que é inflação, entende? Então, inflação é quanto aquele produto subiu em relação ou ao mês passado, ou em relação ao ano passado, ou em relação a 3 meses atrás. É a medida de inflação. Da onde saiu a medida, pessoal? Da teoria. A medida, eu só consegui chegar no cálculo de que inflação é igual o preço de um produto menos o preço dele mesmo no mês anterior, eu só consigo chegar nessa prática matemática sabendo que a teoria define inflação como aumento geral dos preços. Entende? Então, por isso que é importante também entender teoria. Se vocês forem gestores, administradores que conhecem a teoria sobre aquilo que vocês querem fazer gestão, vocês vão ser mais capazes de desenvolver medidas. Por exemplo. Né? Então, se você domina aquele assunto do ponto de vista teórico, você pode fazer a prática. Só que aí, vejam, o caminho inverso nem sempre é verdadeiro. Se eu só tenho prática, eu não consigo, em geral, ter uma teoria tão apurada. Entende? Então, por isso que é importante ter teoria e prática, juntar as duas. Ela, por exemplo, ajuda aqui, no caso, a desenvolver medidas e indicadores. Né?
Outra coisa que vocês precisam entender é que o objeto de toda ciência é, antes de qualquer coisa, teorizado. Nenhuma área do conhecimento, pessoal, existe sem ter uma razão. O que é uma razão? É o objeto. Então, por que existe a administração? Porque nós estudamos o nosso objeto, que é a gestão. Por que existe a matemática? Porque existe um objeto chamado padrões e números. Por que as pessoas estudam biologia? Porque existe um objeto chamado vida. Psicologia é a mesma coisa, engenharia é a mesma coisa. Então, todas as áreas do conhecimento são baseadas na existência de um objeto. E esse objeto é sempre teorizado. Sempre. Além de, obviamente, observado, né? Praticado, visto. Mas ele precisa ter uma dimensão teórica. Então, por exemplo, se a gente pergunta para vários alunos de administração o que é gestão, que é o objeto da administração, alguns vão ter dificuldade de responder. Porque eles não dominam a teoria da gestão. Entende? Então, como que se domina a teoria da gestão? Estudando as teorias relacionadas à gestão, que é o que a gente vai ver aqui. Para que vocês consigam entender qual que é o objeto da administração e como que isso se encaixa no mercado, na vida, na profissão de vocês. Então, essa é outra razão de vocês entenderem, estudarem teoria. Aqui é uma coisa muito legal que dá para fazer uma relação muito clara com a administração, né? Ana Luísa pergunta, né? Quando você diz que é teorizado, significa que tem algum conceito estabelecido? O conceito é suficiente? Ótima pergunta, né? Sim, significa que tem um conceito estabelecido, mas ele não é suficiente, né? Então, o que é o conceito? É a definição, por exemplo, de gestão. O que é gestão? É um conjunto de tomadas de decisões racionais destinadas a escolher um meio para atingir um fim. Então, isso é gestão. É toda decisão que eu tomo para responder a um problema. Escolher as soluções para responder a um problema. Esse é o conceito de gestão, entendeu? Mas eu não consigo... Esse conceito por si só, ele não consegue ser operacionalizado, por exemplo, se eu não tiver junto com ele o conceito de efetividade. Que é o quê? Aquela boa execução, aquela boa decisão. Não basta só o conceito falar gestão é tomar decisões. Tem que ser uma decisão, por exemplo, efetiva, né? Ou tem que ser uma decisão eficiente. Entende? Então, sim, quando eu digo que é teorizado, significa que existe o conceito, mas o conceito não é tudo em teoria, né? Ele precisa vir acompanhado de todas as consequências que ele coloca em termos de conceito, né? E isso é elaboração teórica. Entende? Então, aqui, outra resposta, né, do porquê que vocês precisam entender teoria é que a teoria responde o porquê das coisas. Não sei se vocês já viram, se não viram, vão ver, né? E se não viram, muito prazer, mas quem já ouviu falar do 5W, 1H, né? Onde, quando, como, porquê, né? Como diz o Catonar, né, que o Pedro está falando. Né? Então, vocês já viram lá o como, onde, quando, porquê e assim por diante. Aquilo é uma tabela de, geralmente, plano de ação. Né? A gente tem um problema e o problema é o quê. Aí eu vou depois definir esse o quê, eu tenho um problema. Aí como que eu vou atacar esse problema? Por que esse problema é importante? Né? Então, 5W e 1H em inglês, né? When, why e assim por diante. Então, vejam, pessoal, quando vocês, por exemplo, têm um curso prático sobre inflação, vamos usar aqui o exemplo da inflação, né? Então, vocês entram lá em um curso, né? Não vamos usar a inflação, porque a inflação ela é administrativa, mas ela é bem econômica também, né? Vamos usar aqui uma coisa mais, talvez, de negócio mesmo, tipo investimento em ação, né? Ou em Bitcoin, quer que seja, que hoje está muito na moda. Quando você tem um curso para saber operar Bitcoin no mercado, qual dessas perguntas você consegue responder? Como, onde, quando ou por quê? O que vocês respondem quando vocês aprendem a operar um programa?
vocês aprendem o que da tarefa? Né? Você aprende como, onde e quando? Geralmente, sim. Né? Exato. Quando você tem um curso prático, você vai aprender o quê? O como, entende? A operação. Quando você faz aquilo, aonde se dá aquela operação. Só que quando você aprende a prática, não te responde o porquê. Geralmente. Tá? Geralmente. Se você vai para um curso de Bitcoin, você acha que o cara vai ficar te explicando por que você tem que esperar baixar para comprar e subir para vender? Isso é uma coisa óbvia. Ele não vai ficar te explicando por quê disso. Ele vai ficar te ensinando como você vai identificar o melhor momento de comprar e de vender. Então, pessoal, é aí que vocês começam a enxergar como que teoria e prática se complementam. Né? O Pedro fala aqui, exemplo prático são os coaches do Instagram vendendo curso sobre como operar na IKEA, Option e outras plataformas. Eu lembrei exatamente disso, né? Pega aquele curso lá. Vamos dizer que sejam cursos bons, né? Eu acho que não são bons cursos, tá? Mas vamos dizer que sejam. Aquele tipo de curso vai ensinar o como da tarefa. Entende? Como você vai comprar barato e vender caro. Nenhum professor ali vai te explicar por quê num curso como esse. O porquê, pessoal, vocês vão encontrar na teoria. Então, se você quer, por exemplo, entender por que uma ação sobe ou outra desce e assim por diante, por exemplo, você poderia ler os elementos de Euclides. Às vezes nem eles sabem do programa, né? Nem eles sabem o curso, os cursos são muito ruins. Mas vamos dizer que aquela técnica ali que ele está te ensinando é o quê? É o como. Para entender o porquê, é na teoria. É só a teoria que vai mostrar para você, se você vai lá nos elementos do Euclides, né? Se vocês quiserem saber como que os elementos se aplicam, basta vocês digitarem aí modelos euclidianos, que é um dos modos de prever preço de ação na Bolsa, são modelos euclidianos, é coisa que o Euclides escreveu em 1300. Vocês estão entendendo? Então, lá está o porquê um comportamento matemático de subida e descida vai acontecer. Não está no curso do YouTube. O professor do curso do YouTube vai te ensinar como, onde e quando, no máximo. Né? E, além de tudo, comercialmente. Né? O porquê que a técnica é daquele jeito, por que quando abaixa eu tenho que comprar e quando sobe eu tenho que vender, você vai encontrar só na teoria. Então, quando vocês começarem a estudar e aprofundar os estudos de vocês nas teorias que a gente vai ver aqui, vocês vão ver como muitas coisas que vocês veem na prática vão começar a fazer muito mais sentido. Por quê? Porque vocês vão começar a entender, por exemplo, vou só dar um exemplo aqui falando de abordagem ecológica, né? Por que uma empresa nasce ou morre? Por que uma empresa fale? Ou por que uma empresa nasce? Tem teoria para isso, né? Pode falar, Jonathan. Aproveitar e tomar uma água. Eu tentei digitar ali, mas está dando um problema aqui no meu teclado. Comercialmente falando, o porquê, na verdade, é desqualificado, né, normalmente, na hora de venda, né, de apresentação do próprio curso, falando que o porquê fala exatamente da teoria. A teoria é só teoria, a prática é outra coisa. Aí é onde o senhor está salientando aí, está me deixando bem curioso a saber por que a teoria é tão importante. Então, ela se complementa com o como e o porquê, né, professor? É isso que está querendo deixar claro. É isso que eu estou querendo dizer. Não é que a prática não é importante, entendeu? É que quando você junta a teoria e com a prática, aí a coisa fica sinergética, entendeu? Aí a coisa fica completa. É exatamente isso que eu quis dizer. Né? Então, eu não, de modo algum, eu quero, inclusive, é até importante a sua pergunta para eu fazer uma de rodapé, né? De modo algum, quero afastar vocês da prática. Mas é como eu falei, hoje em dia a gente vive um ambiente onde a prática praticamente a gente absorve sem perceber.
do tanto que ela é valorizada pelas pessoas, né? E aí, como você disse, você vai para um curso desse, o cara não quer perder tempo te explicando o porquê, até mesmo sabe por quê, falando de porquê, sabe por quê que ele não quer te explicar? Porque se ele te ensina o porquê, você vai fazer a mesma coisa que ele, vai se tornar um concorrente. Entende? Por quê? Porque o porquê, tantos porquês, né? O porquê emancipa a pessoa. Você está entendendo? O porquê informa a pessoa. O porquê instrui a pessoa. Entende? O porquê abre as possibilidades para que a pessoa possa ser uma criadora e não só uma reprodutora do conteúdo, entendeu? Então, nesse caso, então, a teoria se torna o segredo do negócio? É isso? eu não tenho dúvida. Só que o problema é que ela não é valorizada, né? Porque vocês... Pega, por exemplo, né? Ô, John, você acha que esses caras... Porque esse povo, em geral, alguns deles são muito ricos, né? Eles ganham, de fato, milhões. E aí eles vão para fazer essas coisas de YouTube e tal. Agora você pega esses caras que são milionários, esses grandes, os donos de empresa aí, né? Bill Gates, o dono do Facebook e tal, tal, tal. Você acha que esses caras não sabem quem foi Platão? Todos eles sabem. Todos eles sabem quem foi Max Weber. Todos eles sabem quem foi Adam Smith. Eles não falam isso porque não faz parte do negócio deles. Mas eu aposto com vocês que todos eles têm uma formação muito sólida do ponto de vista de conhecimento dessas coisas que a gente está falando aqui. Então, o cara sabe o que é uma teoria de programação de negócio, né? Por isso são revolucionários, igual o Pedro está falando, entende? Por isso, essa é a força da teoria, né? Ela emancipa a pessoa. Então, todos esses caras, é óbvio que eles não falam. Você nunca vai ver o Zuckerberg dando aula de Platão, é óbvio. O Facebook fale no mesmo dia, inclusive, né? Vão achar que o Zuckerberg enlouqueceu, ele vai dar uma aula de Platão. Agora, ele sabe o que é. Ele sabe como funcionam as coisas, entende? Então, olha, eu não quero nem dizer que é o segredo do negócio, porque eu não acredito muito nessas coisas de segredo. Existem vários segredos, né? Se a gente falar no plural, até que vai, tá? Mas eu não tenho dúvida. Vocês acham que vocês dominarem mais teoria vai aumentar ou diminuir a chance de sucesso da empresa de vocês? Só tem uma resposta possível. Porque só tem uma resposta possível. A não ser que agora a gente vai começar a entender que conhecimento atrapalha, né? Então, entendem, é uma questão de lógica. Você não precisa ler o Platão para entender isso. Fala, pô, quanto mais eu estudar, quanto mais eu ler, quanto mais eu me interessar, e eu conseguir fazer também a prática, né? Então, eu conseguir estudar, se alguém que tem interesse por leitura, por teoria, e ao mesmo tempo, ou junto, ou depois, eu também ser alguém que valoriza, faz uma boa prática, ninguém é páreo para você, assim, entendeu? O problema é que hoje a gente é perneta. A gente só anda com a perna da prática, né? E assim por diante. Deixa eu ver aqui o chat que já tem pergunta aqui. A Isabela fala, às vezes a necessidade do porquê só vem à tona quando aparece um problema cuja solução se encontra nos conhecimentos teóricos. Exato, é isso mesmo. Aí todo mundo fica perdido. Exatamente isso. A gente vai conversar sobre isso, infelizmente, vamos conversar a disciplina toda, né? Mas especificamente a gente vai ter um texto, tá? Uma das últimas aulas lá que mostra, né, como a falta de domínio teórico leva o administrador a tomar más decisões na prática. Né? Aí vocês vão realmente ver como essa questão de ter um portfólio teórico de domínio, né, é importante. A Ana Luísa fala, é aquilo que o texto que você passou diz, não só saber, ter a visão crítica, moldar. Exato, entende? Então, não é uma coisa vazia, pessoal. A gente tem que sair daquela ideia de que, assim, teoria é só coisa de quem quer ser professor, né? Teoria é só coisa de quem quer ser pesquisador. Isso acabou. Por exemplo, vamos pegar, não só falando da questão teórica, né? Mas peguem as grandes empresas de consultoria do mundo, né? Ernst Young, a KPMG, sei lá, só essas duas aí já foi 70% do mercado, né? Vejam quantos doutores elas têm nos quadros delas.
Doutores, pessoa que tem a mesma formação que eu. Eu sou doutor. Vocês acham que essas empresas hoje em dia de consultoria contrata, com todo respeito, né, aos chamado orelha seca, mas qualquer orelha seca? É claro, tem muita gente lá, assim como eu também já fui, analista, estagiário, graduando, e assim, tem muita gente dentro da KPMG, da Ernst Young, assim, muito. E essas pessoas são super competentes também. Mas essas empresas hoje estão enxergando um papel muito mais estratégico de você contratar para papéis-chave, pessoas que têm uma formação científica, doutor, mestre, entende? Então, isso mostra para nós que hoje essa divisão entre academia e mercado, prática e teoria, ela está muito difusa. É difícil hoje a gente conseguir falar, nossa, não, hoje nesse campo aqui realmente só a prática é importante, ou só a teoria é importante. É muito difícil. Principalmente na administração, mercado, seja ele público ou privado, isso fica muito misturado, entende? O Pedro fala, mas professor, acho que a teoria não é tão valorizada na sociedade atual, tem relação com a leitura de hoje também, né? Não só a qualidade da leitura, tá, Pedro, mas também pelo hábito da leitura, principalmente pelo hábito, né? Nós perdemos o hábito de ler, né? Daqui a pouco a gente vai perder o hábito de escrever, porque hoje você pode digitar para o Word, né? Todo o texto, e é uma coisa maravilhosa. Vocês imaginam o tanto que um professor de universidade escreve, né? Poxa, você poder transferir isso para voz, só para digitar, é algo maravilhoso. Agora nós vamos perder a habilidade de escrever, né? Então, enfim, tá? É algo assim que não é tão simples, tá? Não é só a leitura. A leitura, sim, a qualidade, né? E aí vale de tudo, de texto, de música, de informação, realmente é baixa. Só que eu também vejo que as pessoas validam isso, né? Então eu não culpo o funk, não culpo o texto. Eles são livres, eles têm direito de existir. E eles só vão existir se as pessoas validarem isso, né? Então eu vejo muito mais o fenômeno como social do que culpar os textos que são ruins. Tem gente que compra e que lê. Então, ele vai existir, né? Então, a gente precisa aumentar muito mais, na verdade, a capacidade crítica e de aprendizado das pessoas, para que elas comecem a entender que isso não é tão desejado, e aí isso começa a parar de existir, do que a gente, enfim, ir direto, né? As coisas só existem porque as pessoas validam. Então, outra coisa importante que vocês vão aprender com teoria são os porquês, pessoal, né? Por que uma empresa nasce? Por que uma empresa morre? Por que um cenário é positivo? Por que um cenário é negativo? Por que um movimento externo pode impactar a empresa? Por que um movimento interno pode impactar o mercado? Por quê? Por quê? Porque é isso que a gente vai ver muito nas teorias, tá? Outra questão muito importante também, e que vocês precisam se atentar, e é muito aí que eu vejo o administrador quebrando a cara mesmo quando ele sai do curso, né? Só a Ana Luísa aqui falou, mas professor, eu entendo também que a teoria científica não é tão acessível, considerando a educação que temos hoje. Bem isso que você falou, exatamente. Também tem o problema de que o conhecimento da ciência e da academia não chega bem à sociedade, né? Por isso que, por exemplo, a gente precisa muito desses divulgadores científicos, que têm aparecido muito em YouTube, Instagram, por exemplo. Essa é uma face muito positiva, né, dessa revolução comunicacional que a gente está vivendo nos últimos 10 anos, né? Isso, por exemplo, é uma coisa muito boa que tem aparecido, muita gente fazendo chamada divulgação científica. Aquele cara, ele não tem nem 5% do conhecimento que o pesquisador que gerou aquele conhecimento tem sobre aquele objeto. Só que ele consegue comunicar aquele resultado como aquele pesquisador jamais conseguiria. Então, o cara que produz o conhecimento, que é o cientista, ele não consegue ter uma linguagem que acessa a comunidade, mas ele produz o conhecimento. Chega um cara que se chama divulgador científico, pega aquele resultado e faz o que o cientista não conseguiria fazer, que é transformar aquilo que é ciência numa linguagem popular, né? Pode falar, Jonathan. Professor, pegando o gancho aí e tirar logo uma dúvida que eu sempre tive, e as experiências também que eu tive em organização particular, né, privada,
É meio que cultura, assim, meio que desqualificar a teoria. Ah, você não precisa ter a teoria, não. O importante é você estagiar aqui, depois chegar no cargo júnior, sênior, pleno. Isso é o que vale para a gente. Então, tanto cultura social e na própria organização, a gente vê que a desqualificação da teoria é muito grande. Logo, Sim. não cria, então, o anseio de querer saber sobre. Eu, por exemplo, Exatamente. tive essa dificuldade de falar, não, vou fazer uma especialização depois, vou fazer um curso aqui para amparar esse cargo que eu estou depois, porque o que vale é a prática aqui. É o salário, é o reconhecimento, é subir na carreira. Exatamente. Né? Esse é um paradigma, então, que a gente precisa quebrar. Eu acho. É exatamente isso, Jonathan. E assim, eu falo isso com tranquilidade, sabe por quê? Não é bicho de 7 cabeças. Porque o que eu estou orientando vocês a fazerem, é como eu falei, não é largar a prática, entendeu? É manter a prática do jeito que está e só conseguir um espaço para a teoria, que tem, né? Então é você correr atrás disso, individualmente, valorizar, não reforçar esse tipo de comportamento, ser um profissional que preza também pelo domínio teórico, pela leitura. Entende? Isso não é difícil, pessoal. Isso não é difícil. É como eu falei, é só combinar. Entende? Não é abandonar, é combinar. Então é exatamente isso. Esse é um paradigma muito importante de ser quebrado, sim. Tá? E outra coisa aqui que muito administrador cai da cadeira quando vai para o mercado de trabalho, nessa sanha da prática, né? Porque o que acontece? O cara é formado dentro dessa lógica aí que o Jonathan acabou de falar. O negócio é você fazer acontecer, fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, ser um cara de sucesso, enfim, né? Ser alguém reconhecido, subir na carreira. Todo mundo é criado e orientado e formado nessa lógica. Quando o aluno sai da universidade e chega no mercado de trabalho, ele começa a ter que lidar com um monte de problema que é abstrato. O problema é abstrato, entende? Então, não é uma questão de que ele... Então, olha que vocês verem como é contraditório. O problema é abstrato, mas é claro que a ação é prática. Então, o cara está ali trabalhando. Ele está ali, né, CEO, lá, o Zuckerberg. Aí chega alguém e fala para ele, cara, tem um cenário aí, daqui 1 ano e meio vai estourar uma pandemia. Isso que a pessoa está falando para o Zuckerberg é abstrato. É um cenário. Pode ser que o cara falou uma coisa e o Zuckerberg entendeu outra. Por quê? Porque é totalmente abstrato. O cenário organizacional é abstrato. Ele não existe até que ele aconteça. Entende? Então, por que eu estou falando que muita gente cai da cadeira? Muito administrador. O cara sai nessa formação prática, depois ele começa a entender que até a prática tem coisa abstrata. Porque eu posso ter que fazer uma prática para resolver um problema que eu não sei, eu não vejo. O problema é existente, é conhecido, sabe que vai acontecer, mas eu não vejo, eu não visualizo, eu não tenho controle físico sobre ele. Ele existe muito mais no campo da ideia do que no campo físico. Então, vocês precisam entender teoria, porque é a teoria que concretiza o que é abstrato. É ela que dá as características do que é abstrato. Então, por exemplo, vai ter um cenário? Então, vamos começar a pensar esse cenário. O que é pensar esse cenário? Esse cenário vai ser uma pandemia de um vírus altamente contagioso. Esse cenário pode ser que leve à redução do nosso mercado consumidor. Esse cenário pode ser que eleve o custo da logística para o Facebook. O que é isso, pessoal? Eles estão construindo uma teoria para explicar o cenário que acabou de aparecer. Entendem? Então, quando ele pega e fala esse cenário pode aumentar o preço da nossa logística, o que ele está fazendo? Essa teoria está dando característica ao cenário. É um cenário que pode trazer aumento de logística. Então, estão vendo como o cenário que antes era só imaginário
já tem uma característica concreta? É um cenário imaginado que a característica desse cenário é levar ao aumento do preço da logística. Então, a teoria deu definição concreta para o cenário. Vocês estão entendendo? Então, é na filosofia, na teoria, nos modelos teóricos que vocês vão encontrar essa abstração. E vocês vão desenvolver essa capacidade de pegar um cenário e desenvolver. Porque, veja, o que é cenário, pessoal? O cenário é um método de planejamento estratégico. Quando vocês estudarem planejamento estratégico, vocês vão ver, um dos métodos de se fazer planejamento estratégico é pensar em cenários. Então, por exemplo, a gente tem aqui uma empresa de refrigerante, nós somos o conselho, né, e hoje estamos aqui para o planejamento estratégico. E aí nós vamos pensar, para daqui 5 anos, 3 cenários. Um cenário pessimista, que é se as coisas, a partir daqui, piorarem. Um cenário realista, que é se as coisas, a partir daqui, se mantiverem como elas estão. E um cenário otimista, que é se as coisas daqui para daqui 5 anos ficarem melhor. Então, isso acontece no conselho administrativo das maiores empresas do planeta, pessoal. Cenário, planejamento estratégico. E eles pensam só coisas abstratas. É claro que você vai falar, mas o cara, para pensar, por exemplo, um cenário de preço do produto, ele não pode fazer uma estimativa daqui 5 anos com base no preço do produto dos 10 últimos anos? Pode. Então, ele tem um dado concreto. Mas o que ele projeta é abstrato. Ele só vai saber quando chegar o 5º ano do planejamento estratégico. A gente foi fazer o balanço, falar, olha só, o que a gente pensou 5 anos atrás, que era que o preço da soja ia ficar em 30 centavos, realmente ficou em 31 centavos. A gente conseguiu acertar. Então, o cenário só se torna concreto quando ele acontece. Até ele acontecer, o administrador só trabalha com abstração, com previsão, com feeling, com tomada de decisão, com base em poucos dados. Então, por isso que vocês precisam ter a capacidade de pensamento ampliada, para conseguir lidar com objetos e fenômenos que são abstratos. A Ana falou, e dessa forma não tem como eles prevenir de uma crise como essa que estamos vivendo, pegando os preços anteriores. Exato, para você ver como é, ainda que você tenha os preços anteriores, sempre é teórico o futuro. Porque eu posso ter, não é nem uma série histórica de 10 anos, posso ter uma histórica de 1000 anos. Vem um Covid-19 e mata todo mundo. Aquela série histórica não valeu de nada. Então, entendem? O que o administrador projeta é sempre abstrato, pessoal. Por mais que eu tenha dados e assim por diante, né? O Gabriel fala, um ponto interessante de se destacar é que o administrador também demanda por criatividade um aumento de resolver problemas. Exato, né? Se ele não sabe lidar, se relacionar teoria com a prática, né, que é o abstrato com o concreto, provavelmente ele não tem criatividade suficiente para pensar em novas soluções para os problemas, né? E aí que ele se enrola. Exato. Então, estão vendo o tanto de insight que vocês... Pessoal, percebam, estão vendo o tanto de... Vamos usar nós mesmos agora como exemplo. Estão vendo o tanto de insight que vocês estão tendo só com base em uma conversa, né? A gente está conversando aqui. E vocês estão pensando, vocês estão desenvolvendo o raciocínio a partir só da lógica que a gente está apresentando aqui. Entende? Então, imaginem se a gente passa a fazer isso de modo sistemático. Isso passa a fazer parte da nossa postura como profissional. Entendeu? Aprender, ler, valorizar a teoria, valorizar o estudo. Sempre, como eu falo, juntando com a prática. Não é jogando fora a prática. Pelo contrário, é chamando a prática para junto. Não, eu quero ser alguém que vou para a empresa júnior, faço consultoria, vou para o mercado, mas eu também quero ser alguém que vai bem nas disciplinas de teoria, que lê teoria, que conhece os livros, que compra livros para ter, para depois levar, né? Depois que se formar da universidade, esses foram os livros que eu li durante a minha graduação. Entende? Isso é um legado que vocês têm que valorizar, porque a teoria vai ajudar vocês a desenvolver esse lado abstrato da competência. Tá?
Bom, o que mais? Né? Por que é importante? É exatamente isso que a gente está falando, né? Acho que esse slide até foi comentado sem aparecer, né? Mas essa capacidade de abstração que a gente está falando que a teoria leva vocês terem, diferencia vocês no mercado, pessoal. Né? Se você imagina ali numa seleção, né, sei lá, para trainee, né, vamos colocar uma coisa além do estágio, né? Estágio realmente são tarefas básicas, né, ali que a pessoa está bem no início da carreira. Trainee também bem no início, só que ela já é preparada para ser um gestor. Né? Então, geralmente os processos seletivos já são um pouco mais complexos, né? E aí sim avalia criatividade, inovação, né, macetes, né? Então dicas, coisas que você desenvolveu porque você passou a usar aquele programa e você percebeu que ali tem um macete, né? Isso tudo, por exemplo, num processo seletivo, você tem 2 candidatos empatados, né? Um você vê que é um cara bem prático, bem aplicado, o cara, pô, faz tudo, tal, mas em princípio, né, falou algumas besteiras ali quando você perguntou alguma coisa mais teórica, tal. E o outro cara que também sabe fazer, faz as mesmas coisas, é um cara disponível, tal. Só que além disso é um cara que apresenta um domínio teórico. É um cara que apresenta um raciocínio criativo. É um cara que apresenta uma capacidade de abstração, de imaginação de cenários. É um cara que consegue propor a resolução de problemas abstratos que ele não conhece ou não vê. O profissional que tem as 2 coisas certamente vai ser diferenciado, pessoal. É como eu te falei, é uma resposta que só tem é uma pergunta que só tem uma resposta. Estudar e aprender teoria vai ajudar ou atrapalhar o negócio de vocês? Vai ajudar, é óbvio. Né? Não tem como você ficar mais burro lendo Platão. Impossível. Você só vai para cima. Não tem como você ficar mais burro nem lendo o Chiavenato. Até o Chiavenato, se você ler, você termina melhor do que você começou o livro. Entende? Então, não tem por que a gente ter essa postura de não vamos fazer, isso não presta. Não tem por quê. Porque é uma coisa que só ajuda. Entende? Lembrem-se disso, não tem como ficar mais burro lendo Platão, é impossível. Tá? Ou lendo o próprio Chiavenato, não tem como. Você vai sair melhor, pode acreditar. Né? Você vai sair melhor do que quando você começou. Tá? Então, isso também ajuda. Tá? Outra resposta, né? Por que é importante? Vocês ficam mais... quando vocês aprendem teoria, vocês ficam menos alienados das coisas. Né? Então, o que é, por exemplo, alienado? Né? A gente vai falar sobre isso na aula de burocracia, né? Mas vejam lá, né? Hoje tem uma abordagem muito interessante de ambientes físicos de grandes empresas, como, por exemplo, o Google, que é o cara lá, para os trabalhadores tem ping-pong, tem videogame, tem coisa para o cara dormir, né? E ótimo. Não sou 0% contra isso. Né? Aliás, sou totalmente a favor. Trabalham por metas, né? Mas eu queria discutir especificamente, por exemplo, a questão do videogame ou do lugar para dormir. Tá? Eu queria discutir essas coisas que não são muito, vamos dizer, de trabalho. São coisas que estão indo de dentro da casa ou são coisas de lazer indo para dentro da empresa. Aquele cara mais despreparado, né? Aquele cara que é fácil de ser alienado, ele olha assim e fala, nossa, que lindo que é o Google. Ele me adora. Ué, mas como o Google te adora, cara? Pô, meu chefe deixa eu jogar videogame, cara. Não é possível, eu sou diferente, poxa. O cara, que empresa, né? Empresa muito... Por que acontece, pessoal? Fala para mim, por que o chefe desse cara coloca videogame para ele jogar? É porque ele quer ver o cara passar de fase, de uma fase que o chefe não consegue passar? Né? Ele chega lá e fala, pô, ô, estagiário, pô, vem aqui, eu estou tentando jogar, não estou passando desse chefão, cara. Passa aqui para mim, aí a gente fica mais amigo. Né? Ele coloca o ping-pong lá porque ele quer que alguém saia dali campeão de ping-pong. Né? É óbvio que não, pessoal. E aí você vê gente falando, não, nessas empresas não existe burocracia. Por quê? Pô, os caras vêm jogar videogame. Meu amigo, o videogame é parte da burocracia, bicho.
O videogame é a burocracia do Google. O ping-pong é a burocracia do Google, é a formatação física do ambiente de trabalho para que você fique mais disposto, mais descansado. Não é para que você durma melhor, não. É para que você volte lá, ao invés de trabalhar 8 horas, você trabalhe 10. Ah, está errado isso? No cenário que a gente vive hoje, não. Não estou falando que está errado, entende? Faz parte do negócio. Está todo mundo aí para fazer isso. Nós precisaríamos repensar o capitalismo para isso acabar. Então, óbvio que a gente não vai repensar isso. Então, isso é estratégia de negócio. Isso é estratégia de gestão de pessoas. Portanto, isso também é burocracia. Vocês vão entender o que é burocracia, né? Na aula sobre burocracia. Eu tenho aqui o livro do Weber. Esse aqui é a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. O Weber vai falar como que o protestantismo ajuda nos modos de trabalho e ciência e política, 2 vocações. Se vocês lerem isso aqui, só esse aqui do Weber, olha aqui o tamanho desse livro. Com certeza isso aqui é menor do que o catálogo de algum perfume, de roupa, sem dúvida nenhuma, que qualquer um aí pega um sábado e lê inteiro. Se vocês lerem isso aqui, vocês vão entender exatamente isso que eu estou falando. Né? Ana Luísa pergunta. O Jonas, coloca indicações aqui. Eu mostrei aqui, depois eu posso passar, tá? Eu precisaria colocar a referência inteira. Posso passar uma lista desses livros, sim. Né? Posso tirar foto depois deles, mandar lá no WhatsApp. Tá? Eu tenho vários aqui. Ó. Tenho a Divina Comédia, a República, a Ilíada do Homero, que isso aqui é poesia. Né? A Ilíada, o Homero escreveu na pedra. Né? Não existia escrita. Isso é poesia. É o que eles chamam de epopeia. Né? Entende? Então, assim, se você é um cara que estuda, que entende essas coisas, você começa a compreender as coisas de modo diferente. Então, por exemplo, eu não sou contra colocar o videogame lá. Eu, como gestor, inclusive, ao contrário, eu sou a favor, porque eu sei que o cara vai produzir mais. Agora, eu não sou imbecil de falar que aquilo não é burocracia. Você entendeu? Nossa, eu trabalho, eu sou um gestor sem burocracia. Né? Não, meu amigo, saiba o que você está fazendo. Né? Saiba o porquê das coisas que você está fazendo. Você vai usar uma burocracia dessa natureza? Vamos usar, não tem problema nenhum. Eu, como gestor, posso fazer, mas eu sei o que eu estou fazendo. Eu não fico fazendo discurso, né? Não, venha para o Google, aqui nós somos uma empresa que te deixa jogar videogame, por isso não temos burocracia. Entendem? Então, por quê? Porque você não se aliena nas coisas. Entendeu? Você não fica encantado, né? Legal, você se torna mais profissional. Poxa, é isso que as pessoas valorizam hoje? É jogar videogame, dormir, jogar ping-pong. Então, bota aí 4 salas de videogame, 10 meses de ping-pong e vamos aumentar a produção da equipe. Né? Agora, eu sou emancipado para pensar isso. Eu sei o que está acontecendo. Eu sei as coisas. Entende? Então, pessoal, para fechar, né? Para fechar, aprendam teoria. Né? Aprendam teoria, valorizem teoria. Né? É por isso que existe esse tipo de disciplina. Tá? É óbvio, eu sei, depende do professor, depende da universidade. Isso vale para todos os tipos de disciplina. Né? Tem disciplina que você vai aprender mais, tem disciplina que eu falei ontem para vocês, o Moodle impacta na aprendizagem de vocês, o programa do professor impacta. O aprendizado é uma variável que é super complexa. Só que se vocês já tiverem dentro de vocês a iniciativa, isso já é meio caminho andado. Iniciativa em que sentido? Por exemplo, do que a gente estava falando aqui, de ser alguém que não fica super valorizando a prática. Fala, olha, a prática é assim importante, eu quero ser alguém que sabe fazer as coisas. Né? Eu quero aproveitar meu curso para ter experiência prática, mas eu também vou aproveitar a teoria. As disciplinas que forem teóricas, eu quero ler, eu quero entender, vou me esforçar. Né? É importante eu aprender. Então, essa foi a intenção da nossa aula de hoje, tá, pessoal? Eu acho que eu tenho mais um slide aqui, só que é uma frase do Weick, né, que é um pensador vivo americano, até hoje ele
existe, e é um cara que só vive de desenvolver teoria organizacional. Né? Tudo que a gente vai ver aí, Morgan, Kaplan Norton, que a Venato é até um pecado comparar que a Venato com o Weick, né? Mas ele é um cara que trabalha, tal, e é isso que ele diz de teoria. Né? Ela explica para você, ela prediz o que vai acontecer. Né? E, obviamente, ele usa, ele deleita, né? Porque você sente prazer ao conseguir fazer essas antecipações, tá? Com base na teoria. Então, essa é a intenção da nossa aula de hoje, o objetivo, como eu falei, é como se fosse uma introdução ao conteúdo, tá? Para que vocês consigam, como eu disse, não só saber o conteúdo, então, entender a abordagem ecológica, entender o que é Taylorismo, entender o que é Fordismo, entender o que é Toyotismo, né? Entender o que são as imagens do Morgan, entender o que é uma análise organizacional. Não é isso, não é só isso também, mas entender como que isso se localiza no contexto amplo do conhecimento. Né? Como que aquilo impacta a prática. Tá? Então, a aula de hoje é para isso, um pouco para, vamos dizer, azeitar, né? Preparar aí vocês para poder encarar os próximos conteúdos, né? E a nossa próxima aula é sobre o Popper, né? Que aí sim, aí a gente vai discutir teoria propriamente dita e a gente vai começar a entender o que é a gente vai começar pelo começo. Né? Então, se a gente vai entender teoria, nós vamos ver aqui um tratado científico sobre o que é teoria. Né? O que é uma teoria? Então, o que é isso que a gente vai ver, né? Dali para frente. Tá bom, pessoal. Então, vou parar aqui de compartilhar. Eu posso passar, assim, uma lista, tá? Eu acho que eu vou, talvez, tirar foto, porque para escrever isso aqui não é demorado, mas eu vou ter que parar e escrever, né? Mas eu posso tirar foto aqui da capa, e daí eu posso mandar no WhatsApp, tá? Mando no WhatsApp aqui para vocês. Esses aqui são livros... aqui tem um bem interessante que não é essa filosofia pesada, que é um do cara que chama Stuart Mill, que é o pai do liberalismo. Né? Todas essas coisas aí que você vê, Paulo Guedes, tal, essas coisas de política aí, esse cara aqui é o... Né? Obviamente não faz as besteiras que o Guedes faz, né? Mas assim, esse cara aqui que é o... Né? E ele tem um livro que é sobre o governo representativo. Então aqui ele vai demonstrar o que é uma democracia, o que é uma república, como que o tipo de escolha de um mandatário de um país pode, por exemplo, impactar numa empresa. Tá? Então, tem esse também aqui que é mais moderno. Até está rasgado aqui. Pessoal, é isso, então. Tá? Alguma pergunta, alguma dúvida, né? Que daí a gente encerra e a gente se vê terça que vem. Agradecer aí mesmo, pessoal. Aula super 10 aí. Legal. Tá bom, pessoal, eu que agradeço, tá? Valeu, então, professor, boa noite. Valeu, boa noite e bom fim de semana. A gente se encontra terça que vem, tá? Tchau, tchau.